não colocar somente o dinheiro à frente. O dinheiro é importante? É. Numa negociação, o cara tá querendo mudar, abaixar, as coisas têm que fazer sentido. Mas cara a cara, cliente a cliente, tem que ter o propósito de ajudar as pessoas, a comunidade. O pessoal que faz parte da comunidade é uma comunidade que faz sentido também para o negócio como um futuro. Tá ativo. Muitas funcionalidades são oriundas de participação dos nossos parceiros. É entender que a sugestão do parceiro que está entrando, ela é tão importante e válida quanto a de um parceiro antigo que já está com a gente há bastante tempo. Então isso evidencia na própria comunidade que não tem só tapete vermelho para alguns, né? Cara, aqui você tem direito à voz. Tá? Você tem, assim, direito a opinar, a você falar qual que é o teu cenário, qual que é a tua necessidade e a gente vê. Cara, eu tenho que ser alguma coisa estratégica na empresa. Isso ficava na minha cabeça. Alguma coisa estratégica na empresa, porque eu não posso me limitar a ficar numa função operacional ali. E comecei a ampliar, assim, o meu nível de conhecimento na área. Então eu me tornei um cara que eu não fiquei refém das pessoas. Ah, porque isso... Não é assim, não. Não é isso que você tá falando. Fala galera, estamos ao vivo aqui, mais um episódio do Startcast. Se você ainda não assistiu os outros episódios, eu recomendo que você vá lá na playlist, tanto dos agregadores oficiais, quanto também aqui do YouTube, para você acompanhar os outros episódios que nós lançamos. E nós estamos aqui no quinto episódio, é isso? É isso, time? Quinto episódio já? É isso quinto mesmo. Ou sexto? Acho que é o quinto episódio, hein? E nós, como sempre, trazemos aqui convidados especiais. E hoje trouxemos um convidado muito mais do que especial. Diria que um convidado de longa data da empresa, né? De longa data aqui da Start. E nós queremos agradecer aí ao senhor Sérgio Ribeiro. Uma salva de palmas. Seja bem-vindo, hein? Opa! Na verdade, a gente está dando continuidade aí a um assunto, a um bate-papo que a gente está fazendo desde o começo do ano, né? Na verdade, surgiu a ideia da gente conversar um pouco de como surgiu o modelo de parceria e a gente está retrocedendo, né? Aí a gente entendeu um pouquinho do Ademify, agora a gente precisa entender da Start como um todo. Até para quem não conhece a gente, entender por onde que foram os caminhos trilhados aí nesse matagal que era o mercado de tecnologia, né? Que a gente foi desbravando, é ou não é? É verdade. Foi muita história, né? Eu fiquei até emocionado porque é o seguinte, depois a Start oficialmente ela começou em 2007, né? Aí nós estamos há 17 anos aí, eu fui convidado agora para... Depois de 17 anos. Eu posso considerar que daqui a 17 anos eu vou ser convidado novamente. Por aí. Resta saber se eu estarei aqui. É isso. Então, obrigado. Escorreu até uma lágrima. Fiquei emocionado na hora que eu vi. Né? Como se a gente já fizesse podcast há 17 anos, já tivesse YouTube há 17 anos. Daqui a 17 anos, acho que vocês não vão estar mais fazendo máquinas, né? Se Deus quiser, vai ter mais gente. Provavelmente. É isso aí. Mas vamos lá, vamos começar, porque a gente já vem falando dos episódios anteriores aí sobre a história da Start, mas eu queria que você rapidamente aí desse um overview sobre quem é você, senhor Sérgio, né? Que não gosta de chamar de senhor Sérgio, né? Sim. Mas se apresenta aí pro pessoal, para quem não te conhece, talvez só te conheçam dos eventos, né, que a Start faz, mas se apresenta pro pessoal. Ok. Eu tenho o Sérgio, né? Sérgio Ribeiro, tenho 60 anos de idade, apesar de parecer mais, né? Você nos bastidores diria apesar de parecer menos. Mas aqui agora você falou apesar de parecer mais. Tá fazendo papel de bom moço. Ruim, né? O cara tá sendo arrogante. Né? Porque se ele falasse, apesar de parecer menos, a gente ia falar. Na verdade, parece um pouco mais. Não, você tá parecendo bem mais. Tá acabado, né? Derrubado. Depois que casou e teve filhos, cara, filhos. Acaba acontecendo, dá uma judiada na carcaça. Dá. A gente cuida, uma hora a gente manda pra funilaria. Espero que não dê PT, né? Até lá. Espero que dê tempo, né? É melhor fazer seguro com seguro contra terceiro também. É melhor. Tá feia a coisa. Mas é assim, eu venho de uma história em que
eu comecei lá atrás, quando eu decidi, né, estudar mecânica. Eu gostava muito da parte mecânica, né, mecânica de autos mesmo. Então eu decidi estudar mecânica. Aí meu pai, diretor do Hospital das Clínicas, ele não me acompanhava tanto assim e tal, e deixou para eu escolher o colegial que eu ia. Naquela época tinha colegial técnico. Escolher. Aí escolhi um colegial numa escola particular de Mogi, e ele falou, não, pode fazer a matrícula e tal. Eu fui lá sozinho, falei, quero fazer mecânica. Aí quando cheguei lá, eu fui descobrir, depois de algum tempo, falei assim, isso aqui não tem nada a ver com mecânica de auto. É mecânica industrial, né? E naquela época tinha, era um curso nível médio, um técnico, era 4 anos, né? Aí eu fiz, isso me deu condição de eu viver por 15 anos mais ou menos como funcionário, trabalhando para as empresas, mas eu sempre tive um sonho, né? Porque eu queria ter uma oficina mecânica, começou com essa ideia. Eu queria ter uma oficina mecânica para consertar carro, ter uma boa oficina mecânica. E cheguei perto de ter, né? Mas o curso que eu fiz não tinha nada a ver com mecânica. Aí eu tive que ir para o mercado para poder sustentar minha família, porque eu casei com 21 anos e agora a família dependia de mim. Então eu tive que ir para o mercado, me especializei na área de projeto industrial, na parte de tubulação, estrutura metálica e tal, e fui bem eficiente nessa parte que conseguiu me dar condições para eu tocar minha vida e durante todos esses anos eu sustentei a casa, né? E aí, mas o sonho estava latente, continuava, né? Aí, em determinado momento da minha vida, eu acabei trabalhava numa grande empresa de celulose que estava construindo uma planta na Bahia e a proposta era de eles me levarem para lá, para eu morar lá. Eu cheguei aí para lá, trabalhava aí começo dos anos 90 e trabalhava aí, ficava 15 dias lá e um final de semana aqui, e a esposa com os filhos criando os filhos aqui, entendeu? Então tudo isso pesou. E acabou que eu não dei continuidade. Eu fui lá, eles me mostraram a casa, tudo. Assim, não foi... não seria decisão boa, decisão certa que para a família, pro bem da família. Aí acabou que a família pesou nesse sentido e eu saí da empresa. Aí eu saí e já me associei a uma empresa de empreiteira, que já estava constituída, um sócio saiu da empreiteira, eu comprei a parte dele e já entrei e tinha 160 funcionários, né? Construindo prédio em São Paulo, na Zona Sul, lá no Morumbi. E eu fui aprendendo o empreendedorismo, mas no fogo, porque ser empreiteiro é começar no fogo mesmo, sabe? Uhum. Então é uma coisa muito difícil. Mas o sonho de ter um negócio próprio, quando eu tinha sócio e quando eu entrei e os meus sócios, eles... eu estava aprendendo com relação ao empreendedorismo, né? E acabou que, num determinado momento, eu acabei me separando deles porque não estava dando muito certo essa união com eles por causa do segmento em si. Eu não consegui encaixar o meu nível do que eu já tinha estudado, e eu não consegui encaixar isso dentro de um trabalho que contratava simplesmente mão de obra, era técnica, em seu percentual, um certo percentual, sim, né? Armador de ferragem, carpinteiro, pedreiro, né? Azulejista, todo esse tipo de coisa. Mas eu não estava satisfeito porque eu não conseguia contribuir tecnicamente para esse negócio. Aí eu fui direcionando dentro da empresa mesmo para a área mais de marketing naquela época. E acabei que eu fiz contatos com construtoras na época e acabei trazendo a empresa para o Alto Tietê, né? Em 94 eu me desliguei dessa empresa
e voltei a trabalhar como autônomo na área de implantação industrial, de instalação industrial. Voltei para a área de celulose e papel por 95, 96, 97, por 3 anos eu voltei. Em 97, eu acabei sendo o último a me desligar desse projeto que teve numa indústria, né, uma grande indústria de celulose. Acabei me desligando, fui o último dos prestadores de serviço a me desligar. E naquela época eu já era autônomo, né? E, enfim, foi quando chegou em mim, chegou um momento de eu falar assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa mesmo, eu preciso voltar aquele sonho de lá de trás de ter a oficina mecânica, ter alguma coisa que eu possa me realizar profissionalmente também. A questão não era dinheiro propriamente. A questão é realização. A questão é você olhar para frente e você ver que você tem faz sentido não somente para a sua vida, para a vida da sua família, mas faz sentido para a vida de outras pessoas, né? E eu não estava me realizando desse jeito. E acabou que, aí sim, eu comecei a procurar, né? Depois que eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar com algumas empresas que faziam projeto de... Eu nunca tinha feito projeto de usina de álcool, né? Fazer aquelas coisas... caldeira de usina de álcool, coisa enorme de 10 metros de altura, 10 por 10 assim, né? Com tubulação e tal. E eu tive que buscar, nesse ínterim, né? Tive que buscar, mais uma vez, me superar, me especializar. Naquela época eu já trabalhava com AutoCAD, né? Era um dos poucos profissionais na época que trabalhavam, né, com AutoCAD. E eu consegui fazer alguns projetos, mas essas empresas que prestam, que pegam esses projetos, eles prejudicam os prestadores. E eu acabei sendo prejudicado porque eles não pagavam direito, eles não pagavam combinado, e minha família estava sendo prejudicada. Isso me forçou ainda mais a falar assim, olha, eu preciso tomar uma decisão. Aí foi quando eu cheguei e um jovem chegou e falou assim, por que você não abre um provedor? Isso em 97. Por que você não abre um provedor, né? Eu não tinha nada com tecnologia. Eu usava computador? Usava. Eu trabalhava com AutoCAD, né? E naquela época eu fui ensinado até a programar o Lisp do AutoCAD, né? O PGP do AutoCAD, coisa que hoje já vem tudo, né? Tudo configurado. Eu não usava o mouse para ficar clicando em menu. Eu só ficava no teclado e os caras ficavam, como é que você faz isso, né? Eu aprendi, eu tive aula. Então eu tinha uma capacidade intelectual interessante. Eu conseguia aprender, né? A questão de tecnologia, que foi quando um jovem chegou e falou assim, por que você não abre um provedor, né? Eu estava procurando escola de informática para comprar, tal. Eu não tinha dinheiro, nada. Não tinha dinheiro. Falei assim, quando... É um passo de fé. Tá entendendo? Eu tinha o desejo, a vontade de construir alguma coisa, tá certo? E a necessidade, ligada à necessidade, porque era o momento da necessidade. Então tinha duas coisas. E o legal é que, assim, conforme você foi passando pelas experiências, foi dando errado, aí você vai acumulando experiência, né? Sim. Já sei o como não fazer. Sim, foi justamente toda essa base, né, do negativo que aconteceu na minha vida, que foi muito dura. Não dá para eu teria que fazer vários... Temporada, né? Ia ter que ser uma temporada aqui. Teria que fazer vários podcasts para contar pequenas histórias que dariam, assim, 2, 3 horas de... Cada história muita risada. Não é um podcast, é um cast inteiro. Muito choro e muita risada. Tá? Então aí foi que eu peguei e falei assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu peguei e falei assim, pode ser mesmo, né? Tinha poucos... Na minha cidade não tinha nenhum provedor. Tinha na cidade vizinha. Falei, acho que é a oportunidade, porque você tem que... Vai começar... Eu estava procurando escola de informática. Quantas escolas de informática tem hoje? Agora não tem mais nenhuma. Físicas. Nenhuma. Tá entendendo?
Então, E as que tem agora faz curso profissionalizante de qualquer área. qualquer coisa. Virou, faz mecânica de auto, né? Pintura de parede, faz qualquer coisa. Martelinho de ouro. Martelinho de ouro, né? E, enfim, não vou tirar Porque o mercado atualizou. Sim, mas esses que sobreviveram e inseriram esse tipo de coisa aí merecem uma salva de palmas, cara. Sim, porque na época revolucionou, né? Deu acesso a algo que as pessoas não tinham, né? Porque Exato. ninguém sabia mexer em computador, ninguém sabia fazer ideia de como... Sim, foi uma fiz base curso de Ó, informática. eu lembro que na época, quando a gente comprou o Windows 95 em casa, era uma professora particular. Ela ia em casa ensinar a família a mexer no computador. Olha Aí só. depois começou realmente aí, na época, as byte, as não sei o que lá, Way, Eu fiz na byte. Starbit em Suzano, era programação avançada, cara. Não, então, quando eu fiz, não tinha esse esquema de programação. Eu aprendi HTML, aprendi Access, Nossa. banco de dados. Na época que eu fiz esse negócio de banco de dados, quem fazia esse tipo de curso era a Impacta. Era impacto. Era Tinha Impacta, também, que era... É top. Tinha também. Aí o Rafinha, eu me lembro até que o Rafinha começou a mexer com algumas coisas, criar algumas coisas em Axis, programar algumas coisinhas. na empresa. Na Aí empresa. eu desenvolvia PHP também. Era molequinho. Eu quase fui né? programador, cara. Era Não, molequinho. Mas desisti dessa. no máximo que eu mexia era no Excel. Pô, eu conseguia fazer as coisas. E jogava Carmen Sandiego. Cara, depois eu até fazia as coisas, mas depois que você... É tipo assim, o básico você faz. Né? Depois que você precisa avançar, aí... eu falei, não é comigo. É não, só mas quem tinha o gosto lógica mesmo, de né? programação, na só hora que quem- começa a quem entrar gostava. nesse universo, eu falei, não dá. Não é... Mas a gente tá muito recente. E aí quase foi, então, Não, você aí ter uma eu- escola de informática. Aí eu tava olhando pro mercado, né? Aí olhando, e já tinha várias pessoas vendendo escola de informática. Aí eu ficava pensando assim, bom, será que é uma boa alternativa? Cheguei a pensar em ter um comércio, né? Comércio de equipamentos técnicos, alguma coisa do Loja tipo. mesmo de informática, assim, né? Não. Não. Não loja de informática. Até pensei, mas também pensei em outras coisas, tipo casa de ferragem, essas coisas, né? E já trabalhava com a parte de construção também, alguma né? coisa Industrial. relacionada a isso. Mas, assim, como o que... Aquele informação daquele jovem que me deu a ideia ficou na minha cabeça. Eu falei, deixa eu pesquisar. Aí era muito limitado como naquela época você alcançava, né, os seus objetivos. Hoje você coloca no Google, tá muito fácil, a informação chega muito... o ChatGPT chega... Não, assim, o ChatGPT com coisas comerciais, ele tem as suas limitações também, porque ele não fala de marcas, essas coisas, quando você vai perguntar totalmente, né? Então, o Google ainda tem a sua sustentação. Mas, enfim, aí eu consegui encontrar um cara de um provedor, ele abriu um provedor em Sorocaba, e ele se especializou em implantar provedor. O apelido dele era Trezentão. Tudo que... Pensei que era o 38. Não, Quase. Trezentão. Era Trezentão mesmo. R$300. Tudo que você ia pedir para ele era R$300. Sabe quanto ele cobrou para fazer a implantação em 1997? 7.300. O 300 estava ali, presente. Era 7.300. Você botou Por um quê? 7 na frente. Por quê? O 300 era a margem dele para ele poder jogar para 7 mil. Mas não baixou só para 7.100. Na verdade, 300 era o lucro. Não, ele fazia o Coitado. serviço. O cara ganhava dinheiro pra caramba. O cara ficou... Mas ele ficou muito estruturava a bem. parte física mesmo. Não, ele dava toda a consultoria de como você tinha tá. que fazer para administrar um Como se provedor. fosse um agente Ele- do Sebrae, só que Não mas somente era voltado isso. direcionado, provedor. direcionado Não. para provedor. Ele Ele vai... Também. ensinava a criar provedor e a Não, gerenciar. ele configurava todos a parte dos servidores do autenticador. toda a parte técnica ele também. configurava. Ele foi lá, em um dia ele fez. Configurou o roteador, configurou o servidor de autenticação, configurou os modems na época, deixou funcionando lá, e naquela época era analógico, depois veio o digital, que era o S-Robotics e tal, e a gente teve que evoluir. Foi assim, né? Evoluindo. Enfim.
Mas aí... Dá pra ter um podcast só sobre o provedor também. Dá. É, Mas isso é aí foi assim, né? E aí eu não tinha dinheiro. E eu morava numa casa emprestada do meu pai. Como a gente disse, você tinha um CPF e um sonho. O CNPJ tava quase, né? E os nãos eu já tinha da família, porque quando eu saí da empreiteira, como tinha algum envolvimento ali familiar no negócio, uma parte da família foi alimentada como acontece hoje, muitas vezes com o fake news, né? Entendeu? Queimaram teu filme. Queimaram meu filme e tal, e só quem acreditava em mim era meu pai e minha esposa. Né? Ou seja, Natal em família, você era o assunto dos cochichos. Não, e tal, e chegou e falou assim, olha, o Sérgio é um incapacitado, ele é isso, ele é aquilo, ele é um vagabundo. Mas isso assim, acontece, né, com muita gente, né? Eu tinha toda, assim, os adesivos, né, negativos que você poderia ter naquela época, né? E, inclusive, isso chegou realmente a ser uma dificuldade em família e tal, mas... Superado, né? Mas, enfim, aí quando eu cheguei e falei assim, olha, eu não falei nada com a minha esposa, né? Mas eu fui falar primeiro com meu pai. Falei, pai, é o seguinte, eu não tenho dinheiro, eu tenho uma ideia boa, eu tenho uma proposta boa, e eu preciso... da tua ajuda. Eu preciso... Do teu dinheiro, hein? Eu preciso... Não, olha só, meu pai não tinha dinheiro. Meu pai não tinha dinheiro. Eu precisava de um dinheiro, precisava fazer um dinheiro. Mas é gozado porque Deus proporcionou todos os meios ali, né? Eu morava numa casa emprestada dele, né? Não tinha minha casa. Então, enfim... eu cheguei e falei assim para ele, eu preciso de um dinheiro, mas a minha proposta é, vende essa casa aqui que eu tô morando. Vende essa casa. Mas como? Não, vende ela. Eu me viro. Vende ela, me empresta o dinheiro, eu te devolvo. Eu vou abrir uma empresa e essa empresa vai dar certo. Não acredite no que estão te falando, não acredite naquilo que... Porque ele ouviu também da família, né? Que ele ouviu da família. Sim. Né? Não acredite nisso. Eu vou mostrar que eu tenho condições de enfrentar esse grande desafio. Eu estava sozinho. Minha esposa, quando eu falei para ela, ela assustou e ela não queria. Porque é assim, né? É muito mais fácil você acreditar, mesmo tendo um envolvimento familiar, ela sabendo quem eu sou, mas é muito mais fácil o que é notícia ruim, o que é informação negativa de uma pessoa, você acreditar nessa, do que você estar mesmo diante e você ver qualidades na pessoa e falar assim, pô, essas qualidades vão se superar. E normalmente, quem que é o empreendedor é você, né? Normalmente as esposas não são, né? Então, Não assim, são. elas têm por padrão o freio. O medo, o freio de... Não tem a coragem, né? E o que sobra muitas vezes pro empreendedor é coragem. Coragem. Né? E aí você fala numa exatamente. decisão corajosa, ela fala, não, peraí, como assim, né? Então, mas eu fui tratado durante aqueles 4 anos que eu estava na empreiteira, eu fui tratado, na verdade eu fui ensinado, foi uma escola muito boa para mim, porque eu acabei aprendendo muito com a questão da coragem. Eu não tinha coragem, né? E a coragem que hoje, né, eu tenho, ou que foi sendo trabalhada. Essas coisas, elas são importantes. Por isso que os sofrimentos, eles são bons, né? Nesse sentido, é um aprendizado muito bom que... Cria casca, né? Cria, né? Você fica com o pé duro e hoje a gente pisa no prego e entorta o prego, né? Entendeu? Então, enfim, mas aí eu cheguei pro meu pai e ele não questionou. Meu pai, rapaz, é impressionante como meu pai acreditou em mim e isso, assim, foi um grande impulso na minha vida, porque
Se eu tivesse tido a negativa do meu pai, é muito provavelmente que eu não estaria nem sentado aqui hoje. Talvez eu tivesse nem continuado. Nem vocês. Provavelmente. Talvez eu tivesse continuado na minha carreira, né? Entendeu? Então, foi uma mudança de carreira mesmo, uma mudança de direção de vida, de propósitos, entendeu? Então, aí ele vendeu a casa e, assim, vendeu para um vizinho. Um vizinho estava procurando uma casa naquela rua e deu tudo certo. O cara pagou em dinheiro. Ele vendeu a casa. Aí meu pai foi liberando o dinheiro conforme necessitava. Mas mesmo isso foi, assim, foi um grande problema, um grande desafio, porque eu fui comprar os equipamentos através naquela época tinha aquele na TV que tinha uma Shop Tour naquela época. E eu fui eu ficava assistindo, eu falei, eu preciso, não tinha, aquela época era de páginas amarelas, onde na páginas amarelas você ia procurar na sua região ali equipamento para poder abrir um provedor. Não tem, na verdade, não tinha provedor lá, então não vende esse tipo de coisa. Tá entendendo? Aí eu peguei e falei assim, tem que ficar vendo na TV, porque se o Shop Tour aparece uns caras lá de Você vê a facilidade que a gente tem hoje em dia, né? Você vê, né? Aí eu assisti e tal e vi uma propaganda de uma empresa chamada Microvida na Zona Norte de São Paulo. Ali na Zona Norte, eu não me lembro bem o local, mas aí eu fui lá e infelizmente eu me deparei com um estelionatário. O cara era estelionatário e ele usava os negócios dele para enganar as pessoas. E ele me enganou, entendeu? Ele não entregou os produtos. Eu dei uma parte do dinheiro para ele. Aí a gente negociou para pagar à vista com desconto, entendeu? Porque como que a gente validava as coisas? É do Shop Tour, cara. Shop Tour. Aí eu entrei em contato com o dono do Shop Tour, o Galeb, na época. Entrei em contato com o Shop Tour e falei assim, vocês não avaliam as empresas que estão com vocês? Aí me deu um boné. Beleza, aí tivemos que correr atrás. Te deu um boné? Deu um boné. A casa... Toma aí um boné pra pelo você menos ficar metade do valor da casa foi pro vinagre. Meu Deus do céu. Mais da metade. Mais da metade do valor da casa, na verdade. E como que eu tive que me revestir de coragem para chegar no meu pai e falar. E o que a família ia falar de mim, cara? Sério, eu fiquei pensando, meu Deus do céu... A família vai chegar de um jeito... Porque o negócio estava meio velado entre nós ali, né? Mas a família sabia. Alguns da família sabiam. E como que eles iriam encarar? Eles iam chegar e falar assim... Eu falei, não faz, não vende. Tá entendendo? Aí eu falei assim, pai, não vamos desistir. Eu ainda... Eu ainda tenho forças. Eu falei assim, cara, mas foi um desânimo tão grande. Essa foi boa. Não vamos desistir. Não vamos. Botou no meio da jogada. Não vamos. Eu falei assim, eu não desisti ainda. Não vamos desistir. Eu me coloquei no lugar dele, mas é decisão dele, tá né? Certo, pai, não vamos desistir não, tá? Não vamos, tá? Aí eu falei assim, não, pai, eu vou procurar outro lugar, a gente vê, faz. Aí tivemos que fazer um parcelamento lá, tal, enfim. A empresa começou. Mas eu comecei como provedor e rapidamente eu tive que continuar fazendo o projeto, olha só. Porque a empresa não conseguia me sustentar. Conseguia pagar ainda. Nada. Demorou 1 ano para ela começar a faturar. Teve bastante cliente para ela começar a faturar de uma forma que pudesse ter uma retirada. Porque como eu era provedor, veio muita gente. Tá entendendo? Porque não tinha. Não tinha provedor, todo mundo. Aí vinha. E vinha na hora ali na porta da empresa para poder fazer assinatura, porque não tinha jeito de fazer por telefone, não tinha nada. Tá entendendo? Como que ia fazer? A tecnologia estava começando ali, um negócio embrionário, cara. O pessoal não sabia nem o que era um site, entendeu? Então o pessoal não sabia nem navegar na internet, mas queria saber o que é isso que estão falando por aí,
E ele ia lá e os computadores, eles começaram a sair com aqueles modemzinhos, né? Placa... Não tinha nem na placa-mãe. Depois começou a sair on-board, aqueles modems on-board na placa-mãe. Então, era uma plaquinha que colocava... Por fora, né? Placa US Robotics. Encarecia o negócio. Já vem com a plaquinha US Robotics para navegar na internet. Né? Um Pentium... E caro, né? MMX tal. E era né? caro também. Era caro. Era... Naquela época, ó, um computador, naquela época, um computador completo... Com monitor, teclado, monitor, mouse, né? O desktop. Era R$1.600. Transporte para hoje. Era muito caro. Muito. Era quase um MacBook. Passa de um MacBook hoje. De certeza. A relação... Rapaz. Ó, nós estamos falando de 26... Quase 30 anos. 2024 é 27 anos. Nós estamos falando de 28 anos atrás. É em torno de uns 25 a 30 mil reais. Exato. Ia sair. A gente foi fazer a conversão. Assim, só alguns que podiam ter. Entendeu? E era um financiamento. Pô, quem tinha não era computador, acessível ainda, né? Não era. Aí, muito bem. E foi e abriu o provedor e tal. E eu comecei na área da tecnologia, comecei a me especializar. Mas eu falei assim, cara, eu não posso ser... Naquela época, a decisão foi o seguinte, cara, eu tenho que ser alguma coisa estratégica na empresa. Isso ficava na minha cabeça. Alguma coisa estratégica na empresa, porque eu não posso pegar e me limitar a ficar numa função operacional ali, atendendo o cliente, atendendo o telefone, verificando o autenticador, verificando o modem, verificando o roteador. Eu não posso. Eu fazia. Eu fui na linha do seguinte, cara, eu preciso conhecer tecnicamente o que eu estou fazendo aqui. E comecei a fuçar. Comecei a me aprofundar, sabe? E comecei a ampliar, assim, o meu nível de conhecimento na área. E isso foi me ajudando. Então, eu me tornei um cara que eu não fiquei refém das pessoas pelo que eles falavam para mim, os funcionários. Eu contratava os caras, mas... porque isso... Não é assim, não. Não é isso que você está falando. Tá entendendo? Então, eu tive que fazer isso. Tinha algum curso na época? Não, só o que esse cara, consultor que eu contratei, fez para nós, né? Então foi bem difícil. Foi muito mais desafiador do que é hoje, em termos de conhecimento, de você conseguir chegar numa maturidade no negócio, né? Hoje você tem muito mais acesso à informação e você consegue colocar em prática tudo isso, você tem acesso a vídeos, né? E para todas as áreas da vida hoje, né? Você tem ajuda para tudo. Você vai pintar uma casa, você procura vídeo lá, você pinta a casa. Tem terceirizado, programa de assinatura, tem tudo. Tem tudo, cara. Então, tá muito mais acessível, né? Esse crescimento, esse amadurecimento. E foi que começou lá em 97, e eu tendo contato com a área de tecnologia, aí começou a aparecer os insights na minha cabeça. Isso que é legal. Eu acho que nós que temos o tino do empreendedor, os insights muitas vezes vêm até em sonho. Eu sonhei várias vezes. Sério. Não. Sério, cara. Eu sonhei várias vezes com soluções. Cara, é impressionante isso. Eu ficava com um negócio na cabeça e eu sonhava e chegava no outro dia e eu dava essa informação para os caras da área técnica, eles colocavam em prática e funcionava. Era impressionante. Como eu fui ajudado. A famosa revelação. Não, como eu fui ajudado. É que ficava um negócio assim na cabeça. Doutrina errada. Eu sou reformado. Mas desse ponto todo, assim, veio o provedor e tal. Mas de onde que surgiu, dentro dessa dinâmica toda,
a Start, né? Porque A Start. pega, Uhum. passam-se os anos ali da Netwalk, né? Do provedor, já com uma maturidade interessante lá para os meados dos anos 2000. Aí, o que acontece para surgir a Start? Não, foi antes. Foi antes. Logo depois, veja só o que aconteceu. Em 98, a empresa foi, ela teve o link de internet lá ativado em novembro de 1997. Aí a gente começou a vender. Começou a vir gente e tal. E comecei a vender para empresas. As empresas vinham procurar também. Pô, mas, cara, era empresa que tinha 5, 10 pessoas na rede e uma conexão de internet, e os caras não iam contratar uma conexão para cada um. Aí começou a apertar financeiramente. Naquela época, para as empresas, o plano era por hora. A gente controlava a hora. Entendeu? Tecnicamente, eu já estava bem avançado com relação aos outros provedores, porque eu contratei um cara que deu muito certo. Ele fez um autenticador que ele controlava a hora e já mostrava... Olha só, naquela época, ele conectava na base de dados do autenticador todos os logs, puxava o log e o cara tinha um acesso na internet que ele via quantas conexões ele teve e quantas horas ele gastou no mês. Conexão e desconexão. Aí você cobrava com base nisso. Eu cobrava com base nisso. E cobrava automático, já ia pro negócio. É isso que eu ia falar, já ajuda no processo financeiro. Já. Aí, ó, pra quem acha que não lida com automação aí, ó, a automação já existia, ó. Já, com certeza, mas eu contratei um cara certo. Sim. Então eu fui muito ajudado nesse sentido, né? Enfim, aí eu peguei, me deparei com uma situação em que eu precisava colocar um roteador centralizado para distribuir a internet para dentro da empresa. Isso com uma conexão na época de 56K. Começou com 33.100, 33.600, 33.6. Aí mudou para 56K. Pô, melhorou. Nossa, era um céu. Era um céu. Melhorou. Aí, beleza, mas como, né, os 56K naquela época, você ia navegar, as imagens tudo eram reduzidas, tudo baseado naquilo que tinha disponível. Hoje não, né? Se você for medir a tua velocidade quando você faz uma navegação, ele bate 10, 15 megas só para abrir uma página. Sim. Tá entendendo? Então, enfim. Aí eu me deparei com um problema e eu fui buscar no mercado a solução que tinha. Qual que eu encontrei? Hoje seria, né, o Blockbit. Tá? Lá atrás, começou com BRMA. Tá? Aí eu falei assim, não, vai ter que ser esse cara. E eles estavam massificando, eles desenvolveram, eles viram a oportunidade, eles estavam massificando a propaganda deles. Mas não era Firewall ainda, ou já era? Era Firewall. Você que era só um controlador de internet. Não, era Firewall. Era Firewall. Já tinha a sua camada, né, de Firewall, de controle, um controle básico ali de internet. Não era o que... Ele era o gateway, ainda já era o gateway ali, né? Um gateway, mas que já tinha algum controle, né? Tá. Não tinha muita ferramenta. Mas os caras estavam começando também e começaram a se desenvolver. Aí foi RMA 2.0, depois 3.0, 4.0. Nossa, 4.0 aí mudou para Omni. Aí depois mudou, sei lá, para quais os nomes que foram no mercado aí e tal. Mas quando chegou num determinado momento em que a gente já tinha vários clientes, aí eu fiz parceria com eles. Eu era uma revenda deles. Só que eu fiquei refém do sistema deles, porque o modelo que eles adotaram era um modelo que travava. Nos travava assim. A gente não conseguia, para dar um suporte N1, a gente não resolvia o problema muitas vezes que acontecia. Precisava de um N2, de um N3 deles, entendeu? E eles travavam um sistema que a gente não tinha acesso nem ao shell. Nossa. Tá entendendo? Então, e a gente, quando a gente começou a trabalhar com BR Multi-Access, a gente foi e começou a se especializar. Eu fiz curso de Linux, entendeu? E com um cara muito bom lá em São Paulo.
Aí vários, né? Vários da empresa fizeram tal, pra gente falar, bom, a gente precisa estar preparado para esse negócio. Tá entendendo? Pô, Era baseado em Linux, o BRMA? BRMA Sim. Linux. Acho que era P-Tables puro. Era a Red Hat. Né? P-Tables. Né? Enfim, aí foi que... Eu falei assim, cara... aí foi o tino de empreendedor. Eu falei assim, cara, a gente não pode ficar refém desses caras. Quando eles atualizavam um negócio, parava todos os clientes, a gente não tinha como resolver, ficava dependendo deles, os clientes parados lá. Aí o cliente tinha que tirar, colocar o link de internet numa máquina. E o chicote estralando em cima de e os vocês, caras né? querendo Esse é o cancelar, problema, porque o né? que eu vendia pro cara era eu não podia cobrar muito. Pô, a gente cobrava... Já cobrava como assinatura já? Ou era só uma Eu instalação? já cobrava como assinatura, já cobrava. Porque eu pagava como assinatura para eles. Você fazia um acréscimo no plano de internet, na E verdade, a gente praticamente não ganhava nada, porque o negócio era meio caro e não tinha como ganhar dinheiro com aquele negócio. Você ganhava no controle, né, da rede em si, que você tinha uma visão melhor. Eu ganhava em ter o cliente que eu não teria. Tá. Aí eu conseguia vender a Reter o internet para cliente ele. também, né? Reter o cliente. Entendendo? Então, era assim, era oneroso o negócio e muitas vezes Faltava start ali naquele momento. hein? Faltava. Faltava. Aí trazia um problema para nós. Então o negócio começou a me complicar, jogar lama no meu nome. Falei, não podemos ficar desse jeito. Aí em 2000, a gente pegou e a UOL, ela se interessou pela nossa carteira e a UOL começou a comprar provedores de acesso discado. E foi e fez uma proposta pra gente, analisaram a nossa carteira lá e tal, e veio o cara da UOL, sentou, ficou olhando o nosso RP lá, conta por conta, vendo quanto que tava faturando e tal. Falei, aí os caras fizeram uma proposta, né? Aceitei a proposta, era só eu naquela época. Aceitei a proposta e tal, e falei assim, bom, o que eu vou fazer agora, né? Porque não tinha Speed naquela época em São Paulo, não tinha, mas tinha... Speed, hein? Tinha uma notícia... era o Foi bom. adquirida pela Vivo. Tinha uma notícia de que uma tal tecnologia de Wi-Fi, o nome não existia. Era via rádio. Ah, Wi-Fi não existia. Wi-Fi foi começar a ser utilizado esse nome em 2003, 2004. Igual quando a gente tinha o infravermelho e depois veio o Bluetooth, né? Com o nome Bluetooth Exatamente. mesmo. Aí, eu peguei e falei assim, bom, eu sozinho eu não vou conseguir fazer esse negócio. Aí eu conversava muito com um outro empresário e acabou que ele era... não era MSP, não existia MSP naquela época, mas ele era uma loja de informática que tinha vários clientes corporativos que ele atendia. De suporte. Suporte que ele atendia através do Break Fix aí, né? Eu acho que até, não sei se ele continua hoje nesse modelo de Break Fix, acho que deve estar. Mas em 2001, a gente se juntou como empresas para investir na tecnologia via rádio. E a gente foi junto. Aí, ele tinha um sócio que é o Alexandre, né, que trabalhou em cima da estruturação de toda a parte da novidade. A gente ainda estava com o BR Multi-Access quando a gente começou a implantar a rede via rádio, né? Aí começamos a ver prédios na cidade e tal, enfim, começou a fazer esse tipo de coisa. E foi o Alexandre que foi, que deu a base para a gente poder desenvolver, aplicar essa nova tecnologia num produto existente no mercado, que era o BRMA. Mas aí os problemas continuaram, né? E se amplificaram, porque a gente começou a trabalhar com aquelas plaquinhas Orinoco, com pigtail. Eu lembro disso aí. Aí com pigtail, aí com cabo, né? Eu lembro dos nomes, né? Sim. Orinoco. Orinoco, pigtail e tal. Era coisa nova até pro pessoal da própria BRC, né? Dos desenvolvedores lá, coisa nova. Tal. A gente começou a levar lá para poder compilar. Eles tiveram que compilar driver, tal, essas coisas. Deu trabalho, né? E
Só que os problemas, eles aumentaram, eles se avantajaram em cima da... Porque você tinha tecnologia, você entregava mais banda, a gente começou a contratar mais banda, entregar mais banda, tinha que controlar de uma maneira adequada, nem sempre isso dava com a ferramenta. Controle de banda, essas coisas não tinha legal, não era legal. O controle de internet em si ainda não se tinha visão de falar assim, eu vou controlar o que o cara vai fazer. Não se tinha visão disso. Então, você fazer um web filter era um negócio até... Até porque, assim, vamos pensar que a gente não tinha uma quantidade tão grande de sites para ser acessado. Não tinha. Então, eu acabava sendo mais limitado. Eu vou acessar o que eu preciso fazer para trabalhar e exatamente. É isso aí. Assim, né? Era aquele negócio, pô... Essa internet está ajudando os meus funcionários, eu vou tolhê-los, eu vou limitar, né? Eu tô querendo mais banda, eu tô querendo dar mais acesso. Não era uma necessidade no momento ali, né? Aí foi que, por conta disso, a gente falou assim, cara, não dá. Aí eu chamei o pessoal, né? E falei assim, cara, a gente tem que desenvolver um sistema para a gente controlar, primeiramente, a banda. Controlar a banda nas estações. Por quê? O que acontecia naquela época? Como era tudo novo, um cara de uma rede de 10 funcionários ali, ele derrubava a rede inteira. Porque a banda não era ainda suficiente para deixar aberto. Era o cara abrir um vídeo, acabava com a internet da empresa inteira. Exatamente. Sabe o que tinha muito naquela época? Torrent. Torrent, exato, baixar música. Começou o Torrent. Antes do Torrent, olha, tinha Emule, o próprio Limeware de download de música. Não, e fazia download de música, porque não tinha esse negócio de Spotify. Depois veio o Ultrasurf, cara. Foi uma loucura. Segundo alguns parceiros, até hoje, provavelmente eles acham que foi o Capiroto que desenvolveu o Ultrasurf. Cara, tem uns comentários aí pra quem tá assistindo a gente. É impressionante o que aquele negócio faz. Ele divide os pacotes. É impressionante. É impressionante o que o Ultrasurf faz. Beleza, mas... continuando aí, eu chamei, né, o pessoal, falei assim, cara, a gente tem que desenvolver. Aí, a gente pegou e falou assim, olha, nós precisamos desenvolver uma ferramenta. Aqueles que já tinham contato com Linux, né, aí entrou, inclusive o Fernando já estava naquela época, o Jonatas ainda nem tanto, mas um pouco mais novo, né, mas foi o Alexandre que acabou fazendo a primeira versão do ADM Firewall. Não tinha nome para dar. Aí a gente chegou e falou assim, cara, mas que nome que a gente vai dar para esse negócio? Vamos... Ele não administra o link. Vamos colocar ADM Firewall. Porque ele já tinha um Firewall e tinha a parte de controle de banda. Por IP, não era por usuário. Era por IP, por máquina. Mas ele tinha um controle muito, muito legal, muito bem desenhado, né? Aí beleza, aí colocamos ADM. Fazia por usuário já na época ou era só um controle? Não. O controle da banda da rede toda. Era por IP, por IP da estação. Por IP. Tá. Aí você setava o DHCP lá tal, e fazia por IP. Não tinha controle a nível de usuário, né? Uhum. A gente fez para se livrar de um problema que estava prejudicando a gente. A gente não fez para a gente ganhar mercado com esse negócio. Não era essa a ideia inicial. A gente tinha uma missão que era uma missão curta ali. Que vocês perceberam isso depois, né? Perceberam depois que era um potencial de mercado. Sim, né? Então, por quê? A gente tinha uma missão curta. A gente substituir todos os equipamentos, né? As licenças que estavam jogando lama na gente. Eu cheguei a conversar, eu tinha acesso lá com o pessoal lá, eu liguei lá com o pessoal da BRC, vamos negociar, vamos ver. A gente precisa aumentar a nossa capacidade de dar suporte, a gente é bom nisso também, cara. Tá entendendo? Não teve jeito. E, cara, eu tô refém, né? Aí essa decisão foi baseada nisso. Porque a gente precisava manter as licenças que a gente já tinha nos clientes finais. Então, a gente desenvolveu, falou assim, vamos substituir. Quando a gente começou a colocar nos clientes,
E ele gerava gráfico tal do consumo. Era um negócio assim que tinha para cada IP, ó, quanto consumiu de banda e tal. Então o pessoal das empresas falou, pô, que legal, agora posso ver? É, pode, né? Entendeu? Então, já logo de início, ele já saiu com uma certa maturidadezinha ali, porque a gente já tinha um background ali de dificuldade. Uma coisa que é interessante a gente pensar, que isso é algo que eu gostaria de levantar essa bola, porque essa migração, porque, pô, você começou falando aqui que você queria abrir uma oficina de carro, pô. Uhum. E agora a gente já tá entrando em controle de banda e proteção de borda. Eu acho que essa dinâmica de precisar se desenvolver tecnicamente teve um impacto muito grande nessa... Eu digo que assim, você falou que de se unir a algumas pessoas que tinham esse conhecimento técnico para executar tudo isso. Mas o quanto, na sua visão, isso assim deu uma atrasada ou dificultou, né? E o quanto foi importante também essa, não sei se seria ousadia, né? De abraçar uma questão e mudar o próprio segmento. Se puder acrescentar isso nessa virada, eu acho que seria interessante para a assim, galera entender. Eu não tinha confiança em mim mesmo na questão de escrever código. Eu precisava de alguém bom nessa parte, mas que não podia ser necessariamente um funcionário. Eu não podia ficar na mão desse funcionário. Ele escreveu o código, ele tem a estrutura lá, tal, ele pode até levar esse código embora. Foi por isso que eu nessa união que teve de a gente buscar, ela foi consequente. Nessa união que eu tive nessa junção com essa outra empresa de informática, que abriu a oportunidade de eu me sentir mais seguro. Porque eu botava fé no meu taco naquilo que eu me propus a fazer, mas eu não botava fé no meu taco naquilo que eu não tinha conhecimento para fazer. Entendeu? Eu precisava de alguém. E é nessa parte que entra muitas vezes a sociedade, entendeu? Porque você vai até um determinado ponto em que fala assim, eu não posso tocar isso Não dá para fazer sozinho, né? Porque você tem que pensar na excelência do negócio. E tem muita gente, na verdade, que prefere andar sozinho, mas na realidade isso acaba se tornando um tiro no pé, né? Exato, porque você não consegue praticar a excelência do negócio na sua totalidade. Tá entendendo? Por quê? Você tem várias áreas, vários setores dentro da empresa, mesmo que ela seja pequena, isso não quer dizer que ela seja diferente de uma empresa maior, mas ela é semelhante nisso. Então você tem a parte administrativa, você tem a parte de RH, contratação, demissão, você tem a parte de folha de pagamento, toda a parte administrativa ali, financeira, né? Que muitas vezes um problema para quem é técnico, porque você tem que fazer essa parte administrativa e financeira. E se você está envolvido com o técnico, está envolvido com a operação, você acaba deixando um santo para cobrir outro, né? Então, eu não tinha essa segurança, né? Eu não tinha... Mas eu comecei a ter quando a gente se juntou. Falei, nossa, esse japonês é bom. Rapaz. Aí eu comecei a ganhar confiança. Comecei a falar, não, a gente tem que fazer tal coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente foi ganhando capacidade, foi ganhando maturidade e potência, ou seja, do poder de fazer. Tá entendendo? E foi nisso que a gente teve uma virada. A nossa virada de chave foi pela junção, pela união das competências, das capacidades. Eu não conseguiria fazer sozinho. Sinceramente, eu falo até hoje, cara, eu não estaria aqui se não fosse depois dessa união. E se você pudesse listar os benefícios desse ímpeto, né? De, poxa, me sentir confiante, vou abraçar essa causa, vou explorar esses mercados. O que você hoje pode trazer para a gente como benefícios mesmo que você agregou, né? Que agregaram a Start, ao crescimento que a gente teve? Eu acho que o grande benefício, assim, o grande ganho que eu vejo é com relação à segurança, sabe?
Segurança, sim. Não a cibersegurança. A segurança de você no seu negócio. Porque muitas vezes a gente se coloca inseguro. Isso continua, sabe? Em alguma medida continua dentro de nós isso. Porque a gente é falho, E a gente, assim, até desafiador, né? Para a gente superar as inseguranças, você melhorar, você se melhorar, né? Você buscar o amadurecimento, buscar você diante dos desafios, você se superar. Mas quando você... Para mim, o que aconteceu foi segurança, né? Confiança, porque eu confiava que a gente conseguia, diante daquele cenário que se desenhou dessa união, eu confiava que a gente era capaz. Comecei a confiar. Falei assim, eu faço a minha parte aqui, ó. A minha parte deixa comigo que eu me viro, hein? Sentar na mesa para fechar com os clientes, para negociar. Eu me superei. Eu detestava vendas, cara. Hoje eu vivo das vendas. Eu consumo vendas. Assim, é o meu alimento, entendeu? Hoje eu gosto de negociar com o cliente e mostrar para ele que eu sou útil para ele, que eu sou, né? Nós, no caso, né? Somos úteis para ele. Que faz sentido o que eu estou fazendo. É esse propósito, esse sentido. Porque não é questão de dinheiro somente. O dinheiro faz parte? Faz. Mas não é questão de dinheiro somente. É questão de propósito de vida, de ter, sabe, um senso de propósito, de missão, de você chegar e falar assim, cara, eu dormi, deitar no travesseiro e falar assim, tá valendo a pena, cara. Tá valendo a pena. Eu ajudei aquele cara. Tem propósito no que eu tô fazendo, né? Tem propósito. Várias vezes os clientes me chamavam para cancelar e eu saía de lá com um upsell, eu saía com uma venda a mais, porque eu chegava, conseguia mostrar para o cara que ele estava errado em pensamento de cancelamento, né? Em cancelar, e mostrava para ele que ainda tem espaço para a gente caminhar junto e eu vou ainda melhorar a minha entrega, entendeu? Então, tudo isso começou a fazer sentido de uma maneira que começou a trazer para mim uma confiança de que cara, se aventure mais. Se aventure, porque o negócio, ele dá. Aí foi quando a Start começou, né? Em 2007, por que nós começamos a Start em 2007 oficialmente? Ela já existia, desde 2000, com o produto dela. 2000, 2001, entendeu? Que a gente começou a entregar no Só não tinha um nome definido. Não tinha um propósito comercial, não tinha um propósito de entrega de uma solução. Em 2007, a gente pensou um pouco mais, de maneira mais ampla, e a gente trouxe um sócio para a sociedade em que ele trouxe um projeto que não era de cibersegurança. Nós fomos pensar em cibersegurança na Start mesmo lá para 2013. Começar a pensar. Como um tema da empresa? Mais pra frente, hein? Mais pra frente ainda. Foi. Depois de 2014. Depois. Foi lá em 2016. Mas 2016. Por quê? A gente não tinha... A Start, ela se colocou no mercado com grande capacidade de desenvolvimento. A gente tinha um time muito bom de desenvolvimento. E a gente desenvolveu muitas ferramentas. Mas a gente começou a dar tiro. E a gente já tinha lá... A gente já tinha aquilo que estava... que hoje dá certo para Start, né? A gente já tinha lá atrás. Daí, verdade. Né? A gente já tinha. Só que é aquele negócio. Você decide dar tiro, você decide se aventurar, mas nem tudo vai dar certo. Por isso que não pode haver desânimo. Tá entendendo? Não pode desanimar. E tem que ter fôlego, né? Porque... Fôlego financeiro. O que nós investimos de dinheiro... Essa empresa de telecom foi uma mãe... Nós investimos muito dinheiro, porque a gente ganhou muito dinheiro com ela, entendeu? Então, hoje já não. Mas as empresas do grupo, elas estão aí, né, trabalhando entre si e se sustentando no mercado, né? Mas, assim, a gente
deu tiro para várias direções na parte de RH, desenvolvemos sistema de RH, mapeamento de pessoa, mapeamento sabe, análise 360 graus, né? Junto com uma empresa de São Paulo que não deu certo. Esse sócio veio para esse projeto especificamente, não deu certo, entendeu? Aí a gente foi para a área de CRM. Pô, vamos fazer um CRM. Aí fomos fazer o Zip Server. Cara, ainda temos esse código hoje. E esse cara baita de um produto. ainda tem uma saúde que eu não vejo. Não, eu não vejo em outras ferramentas. Só que a gente, pelo código que ele foi desenvolvido, teria que renovar tudo, mas ele seria muito interessante hoje se a gente fizesse uma renovação. Mas, enfim, foi deixado de lado. Investimos muito dinheiro, participamos de feira, eu sentei com clientes, sabe, para vender a ferramenta, mas nós caímos num problema. Por quê? Porque a gente desenvolveu um baita de um produto e a gente vendia ele completo. Não modularizou. Isso não deu certo. Porque o preço, ele era muito... assim, tinha que fazer para nós, tinha que fazer sentido. O preço é esse daqui, porque eu te entrego tudo. Mas nem todo mundo consumia tudo aquilo. Tá entendendo? Então, aí nós deparamos com várias dificuldades. Aí fomos para a área de saúde, desenvolvemos um sistema para saúde, né? Investimos uma boa grana, um tempão, montamos em equipe própria para isso, especializada nisso. Foi um tiro na água. Lá atrás, quando o Risco Brasil, a gente tinha a chance de investidores investirem Era uma startup que a gente abriu. Investir na gente com grana, o pessoal um grupo de médicos da Espanha e tal. Aí quando o Risco Brasil subiu, os caras desistiram. Aí teve outros aí, né? Outros grupos de empresários também que se interessaram, mas a proposta não era não era uma proposta, era meio que indecente, né? Você acaba fazendo... Muitas startups param por conta disso e acabam até se vendendo, ficando com uma fatia muito pequena. O famoso laranja. A gente ia ser laranja. Ia ser. Entendeu? Enfim, e a gente investiu muita grana em tiros com bazuca. A gente usou bazuca para acertar pardalzinho. Entendeu? A gente poderia hoje, na parte de cibersegurança, estar muito à frente do que a gente está? Poderia. Tranquilamente. Poderia. Se a gente tivesse lá atrás decidido certo. Se a Start tivesse investido, colocado o seu foco em cibersegurança desde 2007, hoje nós seríamos um dos maiores do mercado. Sério. Porque não se falava. Cara, o que a gente fez com a Ademify em 2012, mais ou menos, 2012, o que a gente fez? A gente tinha uma equipe que desenvolvia as outras ferramentas, mas nessa equipe tinha uns 2 ou 3 que desenvolviam ainda para o Ademify para poder amadurecer ele, porque ele já estava dentro dos clientes. E a gente, para poder manter isso, a gente precisava melhorar a ferramenta. Então a gente tinha uma missão, que era uma missão curta ali. Falei assim, cara, eu não posso perder esses clientes que eu já tenho. Entendeu? Então a gente teve que colocar gente para poder amadurecer a ferramenta. E nesse cenário, o que aconteceu? A gente desenvolveu lá atrás algo que hoje a gente não deu continuidade nisso porque a gente não tinha solução para isso. Mas a gente desenvolveu um client que a gente colocou na estação, né? Baseado em Windows. E com esse client, ele era sincronizado com o Ademify, e a gente desenvolveu uma área no Ademify que ele via todos os processos que a estação estava executando, e a gente matava, do Firewall, a gente matava a execução de processo direto na estação. Só que, era um negócio assim maravilhoso, porque não tinha isso no mercado, né? Coisa maravilhosa. Beleza, mas não factível. Não factível. E complexo demais para desenvolver, né? Complexo o quê? A continuidade. Então a gente não tinha maturidade para dar continuidade naquilo.
Ele fazia. Só que não tinha hardware suficiente como servidor firewall para poder aguentar a pancada. Era uma pancada. Tá entendendo? Para você fazer com uma máquina. Né? Então, enfim, a gente abortou isso e a gente deu continuidade naquilo que fazia sentido para os nossos clientes. Porque hoje seria o seguinte, ó, eu estou unindo a parte de cibersegurança com MSP. Com monitoramento MSP. É o que os clientes fazem hoje. Os RMM da vida. Até mais, na verdade. Tá entendendo? Porque ele estava ligado num firewall. E a partir... Hoje você essa poderia... integração, né? Essa integração. É um pouco da ideia do XDR hoje já, né? Sim, exatamente. Mas a gente começou isso em 2011, 2012. Tá entendendo? Olha só a nossa ousadia, né? É uma ousadia. Pô, cabeça de quem nasceu isso? Cara, nós éramos pessoas normais, mas saiu um negócio tão ousado da nossa mente que a gente foi nessa direção e falei, cara, faz sentido. Quando a gente colocou em prática, a gente desenvolveu, colocou em prática, a gente foi ver no laboratório, o firewall ajoelhou, era uma coisa linda, você viu o processamento você viu o gráfico ali online da estação, tudo. Falei, nossa, cara, nós vamos vender muito. Nós vamos ganhar mercado, nós vamos fazer. E eu já, como vendedor ali, eu já tava... Não, cara, eu já tava rasgando a camisa. Eu tava rasgando. Esse é fácil. Não, eu tava aqui, ó, o super-homem aqui do Sérgio aqui, ó. Já pra voar. Pra cima e avante. Falei, nossa. Aí fui, cara, pra mim foi eu fiquei tão decepcionado comigo mesmo. Falei, mas não dá, gente, não dá. Não tem condição. A gente tem que focar naquilo que tá dando certo. E eu acho que, assim, eu vejo hoje, assim, do que a gente tem acompanhado, que essas ideias, você falou de onde surgiram essas ideias? Eu acho que é um perfil da Start de sempre olhar a necessidade, né? Sim. Olhar a necessidade e trazer isso para dentro de casa. Então, mas aí você vê que hoje que eu vejo nesse sentido, né? Hoje, com o modelo que foi estabelecido pela Start, que vocês deram um redirecionamento, né? O Rafa aí é o precursor disso, então ele mudou a direção da Start e com isso nós fizemos uma grande melhoria no sistema, já no Edge Protect, que ele nasceu já com todo esse conceito da colaboração de todos. Todos colaboraram. Tá entendendo? Com coisas reais, coisas práticas que o pessoal viu em outros sistemas, coisas direcionadas que não tinham em outros sistemas e deram ideias, cara. Por isso que o Edge Protect, ele tem coisas, tem recursos até diferenciados que às vezes é um pequeno recurso, às vezes é uma coisa realmente bem específica, né? Sim. Mas de agrupar uma série de funcionalidades baseado nisso. Então, o negócio não nasceu somente da nossa cabeça. Então, esse aqui é legal, porque ele continua assim. Porque todo mundo está se ajudando. Então, o pessoal que faz parte da comunidade é uma comunidade que faz sentido também para o negócio como um futuro. Está ativo atualmente. Tá, porque muitas funcionalidades, né, que foram implantadas no Start Security, mais propriamente, e depois no Edge Protect, né? Deu continuidade nisso. Muitas funcionalidades são oriundas de participação dos nossos parceiros. Eu diria que, acho que grande parte. Grande parte. Né? Então, isso é legal porque você dá um conceito diferente para todo mundo, né? Cara, aqui você tem direito à voz. Tá? Você tem, assim, direito a opinar, a você falar qual que é o teu cenário, qual que é a tua necessidade, e a gente vê. A gente já fez modificações no nosso sistema, né? Do Edge Protect,
especificamente por questões de um determinado parceiro, que acabou se estendendo para outros, mas ele até, né, no caso, um ou outro aí, entrou com uma validação financeira em cima disso, um diferenciado, porque era uma coisa muito específica, né? Mas que acabou fazendo parte da ferramenta num futuro, né? E, enfim, mas isso que é legal, porque hoje as ferramentas que tem no mercado, que são potenciais, né? Ou seja, elas são relevantes, têm uma maturidade grande e tudo, mas é assim, a equipe é assim, é uma carreira dos caras, eles decidem o que eles vão fazer, não adianta você ficar falando assim, por que não coloca funcionalidade tal? Eles não têm comunidade de contribuição. Então, a grande diferença da Start é essa comunidade de contribuição, tá entendendo? Então, essa maturidade vai crescendo e recursos diferenciados. Sim, né? sim. Então, é muito legal isso, né? Como tudo isso nasceu, aconteceu, toda essa experiência negativa que nós tivemos, esses tiros fora do alvo, né? Que a gente deu, ou às vezes acertou um alvo, mas com uma arma que não era específica para esse alvo, né? Enfim, a gente aprendeu muito durante todo esse tempo, muito. A gente, hoje, eu acho que a maturidade que nós temos para tocar o negócio, a capacidade que nós temos de avaliar as oportunidades e aquilo que faz sentido ou não, né? De coisas sensíveis até do próprio sistema, do próprio produto. Hoje a gente tem uma maturidade muito maior e a gente consegue dosar e pesar, né, em que direção, né, vai se caminhar para se implantar melhorias e modificações no sistema baseado, né, naquilo que a gente recebe. Porque muitas ideias a gente fez no penúltimo, né, TSC, a gente fez uma rodada lá de sugestões e tal, e algumas Foi implementado. Foi implementado, né? Entendeu? Então, é isso que é legal. No mercado aí fora não tem isso. É entendeu? verdade. A gente nasceu por causa que a gente se sentiu refém e travado. A Start nasceu por causa disso. Entendeu? Então, hoje nós somos fruto de um problema que o mercado tinha. E esse problema ainda continua no mercado. Tá entendendo? Porque o cara que contrata uma grande ferramenta que serve para o grandão e serve também para o pequenininho, ele tem que engolir as funcionalidades que tem ali. Ele não tem perspectiva de chegar para falar para o cliente dele, pode ser um grande cliente, que fala assim, uma sugestão interessante, né? Interessante do cliente, fala assim, não dá para colocar tal funcionalidade na ferramenta. Fala assim, eu vou conversar com o fabricante lá, quem sabe. Imagina, cara, a felicidade de um cliente que dá uma sugestão interessante que a gente nunca tinha pensado, mas que é super interessante para o negócio, que é avaliado, é implantado, é desenvolvido e é implantado, não tem custo nenhum para os parceiros. Nenhum. Eu acho que o grande ponto que a gente sempre bate nisso e a gente tem buscado cada vez mais evidenciar isso é proximidade, né? Sim. Porque é tratar todo mundo de forma igual. É entender que a sugestão do parceiro que está entrando, ela é tão importante e válida quanto a de um parceiro Exato. antigo que já está com a gente há bastante tempo, utilizando as nossas soluções. Então, isso evidencia na própria comunidade que não tem só tapete vermelho para alguns, né? Porque Exato. isso acontece com lá fora no mercado, né? Então, a gente entende que todo mundo deve ser ouvido. Às vezes, a sugestão de alguém novo que está entrando, ela pode ser madura e pode ser interessante para a gente levar para o software. Nem tudo, obviamente, a gente vai implementar, porque existem sugestões muitas vezes que não são aplicáveis a título de mercado, né? Porque a gente não pode simplesmente só mudar a cor de um botão porque um parceiro pediu. Mas a gente sempre faz uma avaliação, olha, realmente esse recurso aqui que o parceiro solicitou faz sentido dentro da nossa dinâmica. Então, acho que a proximidade, essa palavra, né, que traz a ideia de familiaridade, é o que faz a Start ter essa diferença e uma vantagem, né? Eu queria pedir para você
dar conselhos finais. Porque diante de toda essa história, quais seriam os conselhos que você daria para empreendedores, para gestores que estão aqui nos ouvindo, que já atuam nesse mercado ou que estão buscando se diversificar, né, levar mais maturidade cibernética para os seus clientes, mas ainda é um desafio esse tema da cibersegurança, porque muitas vezes o cara ele já tem ali um portfólio, a empresa já tem um portfólio maduro, mas não nessa vertente de levar uma maturidade cibernética para os clientes, né? O que você daria de conselhos? Eu acho que a primeira coisa começa dentro da gente, né? Que é assim, a gente precisa ter... As coisas precisam fazer sentido. Precisa haver uma conexão de propósito nas coisas. Porque quando a gente acaba que sempre colocando, muitas vezes, a questão financeira como um grande alvo, né? Uma grande mudança ou a grande meta a ser alcançada. Claro que isso é realmente que se tem que ser avaliado dia após dia, né? Mas cara a cara, cliente a cliente, a questão é que muitas vezes a gente acaba sendo que eu vou dizer, muito relapso, muitas vezes, em a gente demonstrar realmente que a questão da nossa missão de mercado. Cara, eu acho, na minha cabeça, eu acho que a gente tem que ter um propósito de ajudar as pessoas, comunidade. Tá? Ajudar realmente o teu cliente, ajudar quem está acreditando em você. O cara acredita em você, né? Então, isso, eu acho que começa por aí. E não colocar somente o dinheiro à frente. O dinheiro é importante? Numa negociação, o cara está querendo mudar, abaixar. As coisas têm que fazer sentido. O dinheiro tem que fazer sentido dentro do seu negócio, da sua prestação, dos seus contratos, daquilo que leva comida para dentro da empresa, para os seus funcionários, e aquilo que leva comida para dentro da tua casa. Tem que fazer sentido, né? Mas se a gente colocar nosso propósitos de riqueza, de enriquecer, tal, que eu não estou dizendo que isso em si é ruim, né? Mas quando a gente coloca isso acima das outras questões, eles acabam direcionando a nossa vida e a gente acaba tropeçando. É a famosa diferença de ambição e ganância, né? Exatamente. Né? A ambição de você construir algo que faça sentido para as outras pessoas e você colocar a tua digital naquilo, de maneira que eles vão lembrar de você por sua capacidade, por sua competência, por sua honestidade, por sua simplicidade. Eles vão lembrar de você. Eu sempre falo, né, pro pessoal, tem clientes com a gente até hoje, cara, há mais de 20 anos. E eu falo o seguinte para a equipe, né? Eu falo assim, gente, é o seguinte, se a gente resolver vender banana e a gente for oferecer para esses clientes, eles vão comprar porque eles sabem que a banana que a gente está vendendo é de boa qualidade, entendeu? Então, isso tem que fazer sentido. Você entregar o melhor que você tem. Tá entendendo? Entregar o seu melhor. Fazer o seu melhor para o seu negócio. Não para ficar rico somente, mas para você ter essa impressão digital de maneira clara para aqueles que estão ao seu lado, principalmente para membros da equipe, sócios, se tiver, tá entendendo? Os clientes, tá entendendo? Porque isso vai ser, mesmo que o cliente muitas vezes não valorize isso, mas você está cumprindo o seu propósito, você está colocando na mesa aquilo que realmente você é. Então, trabalhar essa questão de missão de valores, né? de propósito, trabalhar isso de maneira clara para que aquilo que você está fazendo, porque tecnicamente todo mundo pode aprender, né? Você pode aprender, você pode fazer diferença na parte técnica, mas você não pode... Muitos não conseguem fazer diferença nessa parte em que
está relacionado com a sua visão de mundo, seu propósito de vida. A empresa tem que fazer parte disso, né? Eu nunca excluí a empresa, eu limitei, eu nunca escondi nada da minha família, né? Tanto é que os meninos foram fazer parte, né? Os 4, né? E um deixou esse mundo aqui, mas já fazia parte do negócio, né? Então, eu nunca escondi nada. Na verdade, eu demonstrava que eu tinha prazer de trabalhar, fazer aquilo que eu estava fazendo. Mesmo diante de todas as dificuldades com clientes, com dificuldades com o mercado, dificuldades com gestão de pessoas, dificuldade com você conseguir alcançar suas metas, os seus propósitos, né? Dentro dos seus propósitos. Mesmo com tudo isso, eu demonstrava que eu amava aquilo que eu fazia. Porque eu aprendi a amar. Eu aprendi... eu passei por uma dificuldade muito grande. Eu falei assim, cara, eu quero fazer tudo diferente, né? É igual meu pai, né? Eu falo que meu pai, ele agiu comigo de maneira diferente do que o meu avô agia com ele. Meu pai nunca recebeu um beijo do meu avô. Meu avô era daquele jeito, cara. Eu não vou jogar pedra no meu avô aqui. Mas meu pai quis ser diferente. Ele quis entregar algo diferente para mim, para as minhas irmãs. Tá entendendo? E meu pai amou a gente de maneira... Ele mesmo falou isso para mim. Eu decidi amar vocês com aquele amor que, apesar do meu avô... Meu avô sustentou a casa, meu avô fez tudo por eles, né? Mas era um amor diferente. A forma com que meu avô se relacionava com meu pai decidiu fazer diferente. Eu decidi fazer diferente quando eu sofri com todos os problemas que eu tive antes de virar a chave para o ramo de tecnologia. Então eu decidi diferente. Então eu acho que todo mundo tem que decidir sair de casa e fazer diferente, fazer com prazer. Você sair de casa não com lamento e falar para a esposa, falar para os filhos, pô, mais uma vez vou atender aquele cliente chato tal e não sei o que tal. E eu tive gerentes de vendas que falavam assim, cara, e eu tinha que chegar pro cara e falar assim, cara, não fala assim, cara, porque não vai dar certo, tá entendendo? Então... Por isso que não é papel da empresa motivar ninguém, né? Essa motivação, ela vem de dentro. Vem de dentro. Você tem que se motivar, você tem que estar motivado, baseado assim, né? Que isso tudo, você olhar o teu cenário, cara, já é muito gratificante tudo isso que está acontecendo. Mesmo que não esteja aquém daquilo que você deseja. Trabalhe para que você vá mudando esse cenário. Trabalhe, né? Se esforce. Dê o seu melhor para o teu próprio negócio, dê o seu melhor para sua família, dê o seu melhor para o seu pai, para sua mãe, né? Para quem estiver, né, dependendo de você, dos seus filhos. Dê o seu melhor, cara. Dê o seu melhor para o teu negócio, sendo o melhor patrão, sendo o melhor... Se você é funcionário que está ouvindo a gente, né? Não falo somente para empreendedores. Mas eu decidi também, quando eu trabalhava como empregado, eu decidi também ser um dos melhores. Cara, eu sempre fui reconhecido como um dos melhores. Mas eu não era o melhor. Mas eu me esforçava para ser. Eu me esforçava para ser. Então, eu acho que tudo isso, né? Naquilo que você tem deficiência, você trabalhar em cima do desafio e falar assim, cara, eu preciso melhorar nisso daqui. E não chegar e falar aquela síndrome de Gabriela, né? Falar assim, eu nasci assim e você sempre é assim. Não, cara. Não. Infelizmente, muitos estão ensinando isso, né? Mas realmente aqueles que se diferenciam, eles vão além, né? Então, infelizmente, a gente vê uma geração até de empreendedores que querem grandes resultados com pouco esforço, né? E, na realidade, a gente olha pro mercado e quando você pega os exemplos das empresas que são referência para muitos, né? Seja empresa de tecnologia, seja o ramo que for, teve alguém que suou muito. Enquanto outros se acomodaram, se acovardaram e não tiveram decisões que fizeram essa empresa ir para frente, tiveram outros, poucos, que realmente se esforçaram e suaram a camisa. Então,
suar a camisa, se entregar, fazer além do que tá no script, é algo para poucos, né? Uma coisa que eu sempre demonstrei para todo mundo, e faço até hoje, não está na minha... Ninguém vai me ouvir falar assim, ó, isso daqui eu não faço. Eu não me disponho a fazer isso daqui. Tá entendendo? Pro meu negócio, eu me disponho a fazer aquilo que precisa ser feito e que o outro não pode fazer, ou que o outro que era responsável por fazer e não fez, eu me disponho a fazer. Para poder minimizar o prejuízo, porque muitas vezes quando a gente fala assim, não vou fazer, era para o outro fazer lá tal, e você assume uma possibilidade, um risco de ter problemas galopantes com relação a isso. Porque uma coisa é interna, quando você chega e fala assim, ó, o funcionário não fez, o seu colaborador não fez, ou o seu sócio não fez, ele não fez, eu vou chegar e sentar na mesa, nós vamos fazer uma reunião, vai os dois brigar, falar, cara, era para você ter feito e não sei o que e tal, e ele ainda decide não fazer, ninguém faz, e quem vai perder? A empresa vai perder. Tá entendendo? Então, o problema muitas vezes é o egoísmo. Quando você fala assim, não, né? Ou a arrogância, o misto, né? Da arrogância, da prepotência de você falar, isso daí tem que outro fazer. Não, ele está sendo pago para isso. A semana passada mesmo, essa semana mesmo, eu ouvi isso de um funcionário de uma outra empresa de tecnologia que eu tenho. E ele fala assim, você desenvolveu o sistema e você tem funcionário para fazer. Então, isso não é culpa minha, vocês têm que se virar. Ele ainda apontou o dedo para mim. Tá entendendo? Então, é assim, você é dono do negócio, você é o proprietário, então esteja disposto a fazer o que for necessário para o bem do teu negócio. Para o bem. Tá certo? Independente de você ficar culpando essas coisas internas, depois você vê. Faça e depois você vê. Acerta, coloca na mesa, discute, conversa, se acerta. Tem que chegar no final com o resultado positivo. Fala assim, o negócio foi resolvido, né? Valeu a pena. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Nós estamos implantando em São Paulo, né? Uma das empresas, a gente pegou um grande projeto, né? Com a Prefeitura de São Paulo e nós subcontratamos uma parte do serviço, né? Parte de infraestrutura lá. E a empresa que nós contratamos, nós avaliamos, tudo parecia uma empresa muito boa. Mas no meio do caminho o cara teve dificuldades com o pessoal, com gente. E fizemos várias reuniões e a gente viu o seguinte, se a gente continuasse batendo no cara, a gente não ia atender, a prefeitura já estava fazendo as vistorias e a gente tinha que cumprir, senão a gente teria problema com o contrato. O contrato também a gente estava, né, no nosso nome lá, com a empresa que estava fazendo a obra. E a gente se juntou, os diretores da empresa se juntaram e falaram assim, gente, é o seguinte, a gente vai ter que mobilizar, parte da nossa equipe, a gente teve que mobilizar os carros e botar para fazer o que a empresa não estava fazendo. Qual que foi o objetivo nosso? Entregar o projeto para a prefeitura. Tivemos prejuízo, estamos tendo prejuízo? Estamos, mas isso é uma coisa secundária. Porque acima de tudo está o nosso nome lá com eles, aquilo que a gente assinou, que a gente tem que cumprir com honestidade para entregar, certo? E, acima de tudo, o efeito que isso causa na equipe. A gente simplesmente ficar brigando, fala assim, você vai ter que cumprir, o cara não cumpre, quem que vai ser responsável? Essa empresa que nos contratou tem mais outros projetos para dedicar para nós. Quando nós assumimos a responsabilidade e falamos assim, nós vamos fazer aquilo que está além do que nós nos propusemos, né? Porque essa empresa também contratou esse prestador de forma direta. Nós subcontratamos, mas nós não estávamos ganhando dinheiro em cima dele. Olha só.
Nós não ganhamos dinheiro em cima dele porque essa empresa, né? Essa construtora contratou esse subcontratado diretamente. A gente assumiu, cara, uma culpa, na verdade, um passivo diante da entrega que estava precisando ser feita, porque nós indicamos esse prestador para... Nós que indicamos, nós colocamos o nosso nome no negócio. Tá entendendo? Nós indicamos, nós avaliamos várias empresas do mercado. E os caras não são ruins. Ele teve realmente um problema com a sociedade, um dos sócios saiu por uma discordância lá, e esse sócio que fazia parte de gestão de pessoas, e o negócio foi degringolando. Quando você está em obra técnica, gestão de pessoas, gestão de projeto é o principal. Ele não estava conseguindo mais gerir os projetos, era 5 obras ao mesmo tempo. Aí, cara, o negócio degringolou. O que nós tivemos que fazer? Olhar não para o prejuízo, porque a gente está em prejuízo? Estamos. Nós não olhamos para o prejuízo. Olhar para a imagem, né? Nós olhamos para o que a gente ia perder lá na frente. Assim, é melhor a gente perder um pouco agora do que perder grande. Nós vamos perder um pedacinho aqui agora. Mas é melhor para a gente manter o nosso nome, sabe, com competência, autoridade no negócio e a gente conseguir o resultado amanhã. Muitas vezes é isso que faz sentido. Faz sentido no dia a dia, sabe? Você negociar com o cliente lá, sentar com ele muitas vezes e assim, cara, vamos ponderar. Sabe, quando a gente vai no contrato estritamente, contrato frio, fala assim, não, tá em contrato e tal, tudo depende da forma de relacionamento que você tá com o cliente ali, tudo depende disso. Então, mas boa parte dos casos, você tem que pensar com o coração, porque se você pensar com a razão, com o que é justo, a gente não estaria fazendo um negócio lá. Porque não era justo. Nós não estamos recebendo por isso. Tá entendendo? Então, eu acho que isso também é importante todos pensarem, porque a gente, para ganhar, muitas vezes a gente tem que perder um pedacinho, perder um pouco, né? Para poder ganhar no amanhã. Excelente. Excelente. Muito bom. Então, para resumo aí, é seguir entendendo as necessidades e com um compromisso muito forte com o seu propósito, com a sua verdade. Sim. É assim que a gente chegou até aqui, né? Exatamente, exatamente. É o propósito, a missão, tal, é você ser honesto naquilo que você fala, sabe? Entregar com honestidade aquilo que você fala, né? Você fala que vai entregar um produto, entregue. Vai entregar um relacionamento, entregue. Com honestidade. Então, é isso. Acho que está bem... Aproveitar também para o pessoal e para quem não conhece a Start, os nossos produtos, né? A gente falou bastante aqui da Start, do Ed Protect. Temos também o EdScan, ficou aparecendo aqui no fundo aqui. Mas ao longo desse conteúdo, rolou aí um QR Code, deve ter um QR Code aparecendo para você conhecer um pouco mais dos nossos produtos, das nossas soluções de cibersegurança que atendem pequenas e médias empresas. Se você é um provedor de cibersegurança, um MSP, um MSSP, que leva mais proteção para pequenas e médias empresas, nós temos um programa de canais bastante estruturado, bastante robusto, que atende aí mais de 2.100 empresas no Brasil, que tem crescido, tem expandido. Então, você pode colocar a câmera do seu celular no QR Code, ou tem um link aqui também na descrição do nosso vídeo, na descrição dos agregadores, para você saber um pouco mais. E vai ser um grande prazer aí conversar com o seu time técnico, conversar com você, mostrar um pouco do nosso produto. Se você quiser ver uma demo, também tem vídeos aí na prática para você conhecer as nossas soluções. E esse é o nosso grande objetivo, levar mais cibersegurança de forma descomplicada para as pequenas e médias empresas, que são as mais impactadas no final do dia aí, infelizmente, nesse mercado. Então, agradecer o Serjão aí, né, que esteve com a gente. Obrigado. Muito obrigado. Poderíamos gravar mais uns 10 episódios aqui com tanta história, tem pano né? pra manga. Mas tem... pouco, hein? Dá pra fazer um livro, aliás. Tem gente que te cobra pelo livro, né? Então, eu tô me cobrando disso também. Uma hora Mas chega lá. eu vou anotar na minha agenda, daqui a 17 anos a tá gente bom. volta. A gente volta. Quem sabe com o lançamento do seu livro daqui a 17 anos, né? Acho que vai ser antes. Será que dá ser tempo? antes. Em 17 anos Isso daí dá é tempo. mais uma
assim, uma falta de capacidade minha de gerir a minha agenda e colocar dentro dessa agenda essa meta aí. E eu tenho que fazer isso enquanto as coisas ainda estão frescas na minha cabeça. Você não esquece. Esquece. Cara, simples, vai gravando, depois você vai lá e manda pra inteligência artificial digitar pra você. Hoje em dia dá certo aí, ó. É verdade mesmo. É mesmo, hein? Vem no carro aqui, ó, vai gravando, vai contando história e depois você vai e transcreve. Tem muita gente usando isso agora. Opa. Dá pra escrever o livro com áudio. Você só fala e ele não deixa de ser você. Ó, eu venho de casa pra cá, demora 15 minutos. Pra voltar mais 15 minutos, seria meia hora por dia. 30 minutos por dia? Minutos. Opa! Dentro do carro. Isso se você não vai numa ida pra São Paulo mais longe, que é 1 hora e meia de trânsito ali, ó. Pô, ali sai um capítulo inteiro. Nossa, rapaz. É bem pensado isso aí, viu? São as novas tendências. Valeu, galera, pessoal. Excelente. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Continuem assistindo a gente nos próximos episódios, tanto aqui no YouTube ou em outra plataforma. E tamo junto. Valeu. Tamo Obrigado, junto. pessoal. Valeu.